Fala, Mori, boa noite, tudo bem? Ah, boa noite. Bom, Edgar. Tudo jóia com Tudo você? ótimo. Estou bem, bem demais. Obrigado aí por ter aceitado o convite, né? E vamos bater esse papo hoje com participação da galera aí sobre empreendedorismo, inovação e, cara, até para o público que começou a assistir a gente agora aí, é interessante a gente comentar que eu não conheço o Mori pessoalmente tantas vezes quanto eu conheço ele digitalmente, né? Ao vivo aí pelas lives, pelas conferências e tudo mais. Mas, cara, até antes da gente iniciar, conta um pouquinho quem que é o Alexandre Moro, o que que você faz, e até para a galera te conhecer e a gente ir puxando esse bate-papo aí. Não, legal. Como você falou, né, Edgar, a gente se conhece acho que bastante pelos meios digitais mesmo. A gente teve pouco contato físico, mas acho que a gente acabou construindo uma relação aí através do WhatsApp, através das lives, enfim, uma série de outras ferramentas digitais. E acho que a gente já estava antecipando um pouco esse momento, né, de transformação digital. Porque hoje, cada vez mais, acho que as relações estão sendo construídas dessa forma. Então, acho que foi bem interessante a forma como a gente se conheceu, que até foi no Case, em 2018, quando a gente foi lá para São Paulo, a gente foi no maior evento de inovação de startups aqui do Brasil, e a gente acabou se conhecendo lá, começamos a trocar ideias, começamos a ver algumas afinidades, e estamos até hoje juntos aí, né? E aí, até Legal. contextualizando um pouco, eu sou de São Paulo, então vim para cá em Porto Velho, em Rondônia, em 2018, eu vim aqui morar para cá, justamente para trabalhar na agência de desenvolvimento da prefeitura. Então lá eu atuo justamente na agência nessa parte com tudo que envolve PIB da cidade, né? Então assim, inovação, obviamente, está relacionado a isso, a geração de renda, a desenvolvimento econômico. Eu acabei atuando mais nessa área por causa do meu perfil e minha carreira, como ela foi construída. Então eu sou formado em design, eu sempre trabalhei nessa área de marketing, na verdade. Já trabalhei em agência de propagandas grandes, eu já fiz campanhas para Renault, para Nissan, para Unilever, para Kimberly, uma série de multinacionais. E quando eu era bem novo ainda, eu cheguei a ter uma empresa. Eu já tive uma empresa, uma agência de internet, uma produtora. E aí eu fiquei durante 2 anos nessa caminhada e nessa jornada. E foi bem interessante, né? Bem enriquecedora. Você, como empreendedor, sabe, assim, ou a gente acerta ou a gente aprende, né? É, Então, assim, eu vejo muito esse discurso mesmo, né? E eu vejo como é verdade. Como a gente não pode encarar, acho que um fracasso, uma falência como uma coisa negativa, né? Eu acho que eu trago muito aprendizado isso daí, até que depois eu resolvi empreender em várias outras ações aí, várias outras formas. E até hoje eu tento fazer dessa forma. Aí até só voltando um pouco para trás, eu comecei a trabalhar justamente na parte de estratégia de marca. Então eu trabalhei em algumas agências de design, justamente nessa parte de branding, de construção de marca, de posicionamento estratégico, de ver assim como que os produtos poderiam ser esse barulho todo em cima das startups. Não era um modelo tão consolidado quanto é hoje, né? Então eu via que, por exemplo, num produto da Nestlé para ser lançado, ele demorava pelo menos um ano, né? Porque até a lógica das empresas, das grandes corporações é um pouco diferente. Então elas fazem o máximo possível de esforços no começo para não dar errado no final, né? Já as startups já têm outro modelo, é um ciclo de inovação muito mais rápido, muito mais ágil, né? Então são ciclos menores, que é justamente de você aprendendo com a experiência, com os feedbacks e melhorando, aprimorando os produtos. E nas empresas tradicionais que eu acompanhei muito, participei de muitos projetos, foi nesse sentido. Então a gente tinha 3, 4 meses só de pesquisa, né, com o consumidor, com o mercado, de produto, de validação, de testes, e para chegar depois, sei lá, de um ano quase, de um produto estar numa gôndola de supermercado. Então, assim, como eu já tinha essa experiência nessa parte de economia tradicional, de essa parte de inovação, eu comecei a me interessar mais nisso, que é uma agência dinamarquesa que estava aqui no Brasil, e ela era focada em design de serviço. Então a gente fez vários projetos, tinha um projeto até, por exemplo, do Bradesco, a gente mapeou todos os pontos de contato do cliente com a empresa, com o Bradesco, mapeando todos os pontos de contato e para ver assim, justamente essa jornada, né? A experiência das pessoas com os serviços. Isso
daí foi em 2013, 2014. Não tinha nem ainda tanto esse conceito, sabe, startups, de jornada de experiência, assim, era mais voltado para design mesmo. E eu vejo que esse mundo de startups acabou pegando várias metodologias, várias ferramentas desse mundo, né, de design thinking, jornada de experiência, enfim. E aí eu acabei me apaixonando por esse mundo de startups e estou aí hoje, né? Estou nessa área. Que legal, que bacana. Conforme você foi falando, eu fui anotando algumas palavras-chave aqui, né? Estratégia, marketing, startup, grandes empresas. Você já teve experiência com instituições financeiras, né? E uma das palavras que se repetem muito aqui, até para a gente já começar aí levando o bate-papo nessa segmentação de inovação, você usou a palavra design, né? E muitas pessoas têm uma interpretação limitada da palavra design, né? De maneira muito contextualizada e específica, e acredita que o design muitas vezes ele é exclusivamente a criação de uma peça de arte, flyer digital, alguma coisa que você vai imprimir, alguma coisa nesse sentido. E até antes de eu passar a bola para você e pedir que você fale sobre design, aproveitando que já entrou agora, nós estamos ali com 45, 50 pessoas ao vivo, eu acho que é muito legal eu frisar a importância do Alexandre Mori para o estado de Rondônia hoje, no quesito inovação. Então, isso não entrou no design da nossa peça digital de divulgação, mas o Mori hoje é uma das referências, né, não só em Rondônia, mas na região norte, no quesito inovação. Então, é líder da comunidade Valen, fica lá em Porto Velho, e o Mori, junto com o Vitor, né, Mori, são líderes da comunidade Isso. hoje. Uhum. E, enfim, até quando o Walter, eu acredito que ele está conectado aqui, eu estou com ele no outro chat, que ele vai mandar as perguntas aqui para a gente ir batendo uma bola mais fácil. O Walter falou assim, Edgar, vamos conversar sobre inovação e tal, quem que a gente convida? Eu falei, cara, agora eu não te respondo, eu já tenho o nome. Aguenta aí que daí a pouco eu te falo. Né? Então já veio logo o nome do Alexandre Mori na cabeça. Cara, diz aí, conceitua design e qual que é a importância, o que de fato é design nesse contexto de inovação? Assim, até como eu tive uma formação de design mais tradicional, que eu estudei numa faculdade que ainda seguia a metodologia da Bauhaus, né, que assim que é a origem do design ainda mesmo. O design naquela época era muito focado em desenvolvimento de produto industrial. Então era assim, como que era a melhor forma de massificar a produção. E por isso tinha que ser feito um design que teria que ser funcional e teria que ser bonito e funcional, né? Tinha que ter essas premissas, e a Bauhaus era a escola que meio que lançou esses conceitos de design. E aí, com o tempo, esse conceito foi evoluindo, mas assim, sempre nasceu de uma necessidade de massificação industrial, né? Assim, tinha um artesão, tinha um artista, mas tinha que ter um designer para criar dentro de um processo de produção industrial de massificação, né? Então, o design vem muito em cima da sociedade de consumo, né? Assim, com todas essas questões de gerar apelo, desejo, todas essas questões. E assim, o design ele foi evoluindo conforme o tempo. Então, chegou a ter também a fase do design gráfico, né, que assim, é o que acho que as pessoas mais reconhecem hoje em dia. E aí, o design sempre teve muito esse papel, eu acho, de estratégico, de posicionar uma marca. Né? Então, por isso que uma marca, um logo, ele é super importante. Né? Que a gente acha que design ou um projeto de brand, estratégia de marca, assim, ele não faz diferença, mas ele faz muita diferença. Né? Porque justamente na parte de design, a gente consegue entender um pouco melhor, acho que consegue unir um pouco melhor esses pontos, sabe? Da estratégia do negócio com o que os consumidores querem. Né? De fazer essa união para que um produto tenha um apelo comercial realmente. E hoje em dia, encurtando um pouco a história, eu acho que o design está muito focado nas interfaces, né? Porque o design virou muito para o digital. Então, tipografia, por exemplo, que é as letrinhas, né? São as fontes e tal. Na década de 80, 90, 2000 era uma coisa. Com a internet, algumas fontes tiveram que ser refeitas, tiveram outros incrementos, porque, por exemplo, um pixel que você tira de uma fonte já diminui o peso de um aplicativo. Né? É muito forte a identidade visual deles.
Muito bacana. E quando você fala aí que o design, então, ele tem vários tipos, a gente tem design de produto, design de experiência, design de Sim. serviços, design gráfico e tantos outros designs. Talvez quando a gente olha um momento aí de Covid-19, que é nosso objetivo hoje é falar definitivamente sobre como a inovação pode ajudar nesse momento, dos pequenos, médios, grandes negócios. Talvez a gente está num momento aí que os empresários, os empreendedores, eles precisam olhar para dentro de casa e redesenhar, né? Fazer um Isso. redesign, talvez, utilizando até a palavra que você falou, as interfaces, que são os pontos de contato entre cliente, serviço, produto, como que isso vai funcionar, né, daqui para frente. Uhum. Mori, enquanto a gente vai falando entre um assunto e outro, eu vou lendo aqui alguns comentários específicos, o pessoal já está mandando aqui, tá? Tá. E até para a gente ir promovendo essa participação e incentivar também. Todo mundo que está assistindo a gente, por favor, mandem Isso. suas perguntas. Contexto é inovação, é transformação digital, Covid, home office, design, tudo que tem no meio desse contexto aí, vamos embora. Né? Mori, define para a gente, por favor. Inovação, assim, acho que tem uma série de conceitos, né? Assim, acho que até quem quer se aprofundar um pouco melhor, acho que pode ler o Manual de Oslo, onde explica melhor um pouco tecnicamente como funciona esse público, esse conceito, mas, assim, de uma forma bem resumida, é um produto ou serviço significativamente melhorado, né? Que, assim, que consiga realmente trazer algum diferencial, seja competitivo, seja no sua forma de uso ou nas suas características. Isso daí quando a gente fala da empresa. Né? Então, acho que basicamente é isso, é você conseguir fazer, inovar, trazer um produto ou serviço melhor do que o que você tinha, ou melhor que seus concorrentes. E aí, acho que Legal. nesse contexto de Covid-19, eu acho que mais do que nunca, você tinha até citado um pouco essa questão de redesign, e realmente, cara, hoje em dia eu acho que assim, que todas as empresas têm que se reposicionar, né? Porque ou as premissas que a gente tinha há 3, 4 meses atrás não existem mais, né? Tá tudo Então, transformado. pelo que você está falando de inovação, do momento que a gente está vivendo, então a gente poderia entender que o momento é de inovação corporativa e que dentro da inovação corporativa talvez a gente tivesse aí uns três tripés, aí, uns três pilares para a gente citar. Talvez parcerias, o próprio design organizacional, a cultura de inovação. Como é que você Isso. enxerga esse momento e qual que é o timing da gente fazer essas coisas acontecerem? Eu acho que um ponto interessante, que até a gente discutiu já um pouco, é a questão do conceito de startups, né? Que assim, acho que é a live hoje aqui, o conteúdo startup, mas acho que também para quem quer inovar nas suas empresas, ou quem é um colaborador e de repente quer inovar, né, dentro da empresa em que trabalha. Então, as startups, né, assim, acho que a maioria já sabe o conceito, mas são empresas nascentes, né, que estão validando, em busca de um modelo de validação de um modelo de negócios repetível, escalável e atuando em um ambiente de extrema incerteza. Né? Então, assim, um conceito básico de startup, o mais tradicional é esse, mas, assim, esse conceito, se a gente for pensar, ele leva uma série de características, principalmente em relação ao modelo mental. Né? Então, como eu falei no começo da live, antigamente o processo, o ciclo de desenvolvimento de um produto, de inovação, era muito longo. E hoje em dia acabou se encurtando. Então, acho que esse modelo mais ágil, essas metodologias ágeis, essa forma de validação, essa forma de feedback, de ir aprimorando o produto, eu acho que hoje em dia assim faz muito, né, assim, tá justamente as corporações procurando pegarem e se conectarem com as startups, porque elas sabem que são mais Sim, ágeis. Ou mesmo a Intel acho que acabou de comprar o Movit, pagou 900 milhões de dólares, que o Movit é um aplicativo de mobilidade urbana, que eu usava bastante em São Paulo, que é um aplicativo que você mostra assim quais as linhas de metrô, de ônibus para você de um ponto a outro. E assim tem todo o legal. horário, sabe? Assim, por GPS ele calcula o horário, quando vai chegar, quando que não vai. E assim, a Intel é uma empresa assim, mesmo em época de Covid, né, de crise, ele acabou aportando 900 milhões de dólares para comprar uma startup, um aplicativo de mobilidade urbana.
Então, acho que por esses movimentos, a gente consegue ver muito essa questão de inovação corporativa. Não, e aí acho que é o que eu estava falando era justamente, acho que é esse modelo mental, né? Que eu acho que pode contribuir muito, seja para as empresas tradicionais, as grandes empresas, quanto para quem quer inovar dentro da própria empresa em que trabalha. E aí acho que com a gente está falando até da Intel, né? Então são empresas que estão jogando no ataque nesse momento. Então, mesmo uma situação que a gente vê, sabe que vai ter uma recessão econômica, que a riqueza está diminuindo, tem empresas que estão jogando no ataque e eu acho que o momento acho que é meio que esse, sabe, Edgar? Então, acho que a gente já teve, acho que a primeira fase, né, aquela fase de medo, de ansiedade, de não saber o que vai acontecer, o que era essa pandemia. Sim. E acho que a gente teve o segundo momento, acho que a gente começou a refletir um pouco, né, o que é isso, o que a gente pode fazer, analisar um pouco os cenários. Acho que quem tem empresa cortou custos, né, reviu o seu quadro de funcionários, reviu todo o seu modelo de negócio, realmente. E acho que agora é o momento de agir. Né? Então, eu vejo muitas empresas, muitos empresários, empreendedores, nesse momento mesmo. Né? Já entenderam o contexto, já sabem que assim, você tem que se planejar pelo menos até dezembro. Então, assim, no pior dos cenários, vai até dezembro, essa pandemia, a gente vai ficar em isolamento. E assim, você tem que ser otimista, né? Então, mas assim, você tem que se preparar para o pior. Né? Então, se a gente sair do caixa, a empresa, para durar até dezembro, né? Para a gente conseguir passar por essa turbulência toda. Legal que eu estou dando uma visualizada aqui na galera que está entrando e assim, a gente tem um público muito eclético no sentido assim de posicionamentos de mercado. Nós temos aqui empresários, nós temos outras pessoas de outras cooperativas de crédito, Brasil afora aí. Nós temos funcionários públicos, nós temos bancários de outras instituições financeiras tradicionais e eu acho que o bate-papo ele é justamente para a gente trocar essa ideia num âmbito maior, porque definitivamente, quando a gente fala do empresário, a gente fala do empreendedor, a gente fala do pequeno, do médio, o grande negócio ele acaba tendo um pouco mais de reserva para queimar, né? E como você falou, todas as previsões das mais otimistas que eu tenho visto, o retorno para a produção do PIB, na verdade, de março é janeiro de 2021. Né? Dezembro, janeiro de 21, a gente vai voltar a estaca zero. Não é nenhuma questão de, nossa, vamos começar a crescer de novo. Não, a gente vai voltar para onde a gente estava 12 meses atrás. Né? E te pergunto o seguinte, Mori, você atua também no funcionalismo público, né, na Prefeitura de Porto Velho hoje. Como é que você imagina que deverá ser feita a relação entre inovação e o serviço público no futuro próximo? Até conheço o pessoal da Media Milímetro lá, até o Matheus, que é um grande parceiro aí, pô, adoro o cara. E ele trabalha também na prefeitura lá, em outra secretaria, mas a gente tem contato bastante frequente até. Eu acho que assim, que é aquele até clichê falar, né, Edgar, mas assim, o Covid acelerou muito mais a transformação digital do que qualquer CEO, qualquer mudança de comportamento, qualquer, enfim. A gente está vivendo um momento bem atípico na humanidade mesmo, a gente está vivendo um momento histórico. Eu acho que nunca houve uma questão, uma crise assim, econômica e de saúde política, né? Porque às vezes chama crise econômica, por exemplo, em 2018, da bolha da internet, enfim, várias outras bolhas que quebraram lá, mas a gente nunca teve uma questão tão, acho que com tantos elementos, né, com tantos fatores para a gente considerar, o que torna esse momento bem único. E eu acho que assim que o setor público, ele tradicionalmente ele tem uma burocracia envolvida, que até faz parte do jogo, tem uma série de questões até históricas do próprio sistema, mas o que eu acredito, e sou uma pessoa otimista, é que, assim, porque o que eu estou ouvindo falar muito, assim, as pessoas estão falando, é um novo normal. Sim. Né? Esse termo aí todo mundo está falando. Mas, assim, a gente tem que se perguntar o que é normal. Né? O normal, assim, é quando você tem um hábito e você torna ele arraigado. E aquilo lá acaba se tornando normal. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente fazer uma live é uma coisa normal. Há 2, 3 meses atrás não era.
Sem dúvida. Né? E A eu gente trabalha... até puxar o gancho disso daí, né? Quantos e quantos projetos de geração de conteúdo estavam engavetados e foi um empurrãozinho para a Exato. galera começar a fazer isso e mostrar a cara, né? Então, por exemplo, até reuniões online, né? Isso daí assim, era uma coisa, pelo menos aqui em Porto Velho, não via com tanta frequência. Eu fazia com clientes de São Paulo, enfim, com outros projetos meus, mas aqui em Porto Velho eu não via muito essa frequência, até porque é questão do trânsito, né? Eu tenho uma questão de cultura também, aqui é relativamente tudo perto, você consegue ir rápido para os lugares e você se encontra presencialmente. Mas assim, eu vejo que as pessoas têm muitos hábitos que elas adquiriram nessa pandemia que elas não vão voltar atrás. Sabe? Então, essa questão de fazer uma reunião remota, você vê que é mais produtiva, você não se desloca, você não perde tempo, é mais. Assim, provavelmente as pessoas vão continuar com isso daí. Né? Então, acho que assim, tem algumas coisas que vão se manter, que vão continuar, e eu espero que esses bons hábitos assim, se estendam também para o setor público. Né? Então, desde a digitalização de papéis, desde a rapidez em fazer uma reunião remota, sei lá, trabalhar num Trello, por exemplo, sabe, para fazer o gerenciamento de projetos. Então, eu vejo muito nesse sentido, assim, que o novo normal, a gente tem que muito olhar o que a gente está vivendo hoje, para a gente conseguir se planejar e tentar ter mais ou menos uma bússola, né, da onde a gente está indo. Então, é só ver o que a gente está fazendo, né, assim, esses hábitos novos que a gente está adquirindo. Perfeito. Você falando nesse novo normal, cursos disponíveis que nós temos, e aí pegando um outro comentário da Paula Lustosa, daqui de Paraná também, provavelmente lembra do nome, ela faz parte da comunidade também do Tambaqui Valley, Sim. e ela comentou o seguinte, né? Ela falou assim, pô, aqui tem startup também, né? Então, dentro do miolo aqui que a gente está falando, a gente está falando de negócios tradicionais, startups, e entender que esses recursos disponíveis, né, é o que a gente precisa ressignificar no momento. Agora, eu puxo aí talvez um adendo. Me parece, Mori, que os recursos que nós temos disponíveis são os mesmos que a gente tinha talvez aí há 10, 15 anos atrás, né, em vários aspectos. Tá certo, hoje a gente tem uma internet muito mais interessante, uma banda larga que possibilita acontecer o que está acontecendo, mas quando a gente olha para as características inovadoras do tripé de inovação corporativa que a gente comentou, parcerias, design organizacional, tecnologias, redesenho de processos e tudo mais, proatividade, né, características pessoais que amparem isso daí, cara, de verdade, a gente não está falando de coisas que começaram em março agora com o Covid. Né? Elas foram, na verdade, atenuadas pela crise, e eu acho que num cenário de escassez, o gestor ele deve ter olhado e falou assim, bom, vamos tentar aprender um pouco mais com as startups, ou startupizar, eu gosto desse termo, né? A gente pode estender essa startupização para outros segmentos, para empresas tradicionais, e eu acho que está aí o pulo do gato, né? Quais ferramentas, Mori, você tem visto assim, cases de sucesso ou cases que são interessantes comentar de empresas que são de segmentos tradicionais, de prestadores, porque senão a gente não vai transpor essa barreira aí. Acho que você bem falou num ponto, Edgar, que muitas dessas transformações que a gente estamos vivendo, eles já vinham ocorrendo. Né? Não é que começou do nada, assim, começou agora. Então, todo esse, acho que, processo de transformação digital, de home office, de conteúdo disponível online, acho que tudo isso daí acho que acabou se acelerando, porque a gente tinha, acho que eram algumas premissas já. Então, muitas empresas eu vejo que, em vez de fazer um projeto em um ano, tiveram que fazer em 2 meses, né? Tiveram que acelerar muito esse processo. Tinha muitas empresas que não sabiam como fazer não deixavam os funcionários trabalhar de home office, né, de trabalhar em casa. E assim, agora estão percebendo que os funcionários, de repente, são mais produtivos. Importante que a gente estava falando aqui, da inovação corporativa, é que agora acho que não tem mais espaço para inovação de post-it. Então, de checklist.
sabe? Ah, então vou colocar um puff colorido, vou colocar um quadro preto para o pessoal escrever, vou colocar, sei lá, um monte de post-it na parede, porque, assim, hoje em dia, o que você tem que fazer é realmente inovar de verdade, né? Você criar uma cultura de inovação. Então, você pegar, e acho que as empresas, acho que é justamente da semana, você deixa que seus funcionários trabalhem em projetos fora do dia a dia, né? Quais estímulos que você dá para eles fazerem projetos que, de repente, não vão dar certo? Então, eu cansei de ver em multinacional executivos que, de repente, eles estavam com um cargo, um cargo em risco porque falharam no projeto, porque o projeto não vendeu. Né? Então, assim, essa cultura sempre de você não poder errar sempre foi muito arraigada. E aí, assim, acho que as empresas que são mais inovadoras, acho que elas trabalham justamente esse modelo, esse outro modelo. Né? Então, não importa, assim, o que importa é, na verdade, assim, se você tem um portfólio de 10 projetos e, sei lá, dois, três deram muito certo e pagaram todos os outros, você está bem. Você é um funcionário eficiente, você é um funcionário bom. Né? Então, não é mais aquela coisa, vou fazer só um projeto, vou cuidar do meu, ficar na minha casinha aqui, vou cuidar de um projeto e vai dar certo. Né? Exige Então, acho que uma maturidade muito maior o momento, né? acho que justamente acho que de ser mais proativo mesmo. Né? Acho que os próprios colaboradores, então não importa onde você trabalhe, querer criar coisas diferentes. E acho que principalmente acho que entender as pessoas, né? Entender o que os consumidores querem. E até essa questão de crise, né, que está se falando tanto, eu vejo muito é que eu sou budista, então assim, a gente sempre trabalha muito o conceito de tudo é ilusão. Então, que as coisas não são reais, né? Tudo uma construção mental. Então, por exemplo, se a gente for pensar uma marca, ela é uma construção mental. Tem um monte de associações, de fatores que a gente construiu aquilo lá para você fazer esse significado, para você ter esse sentido. Né? Então, eu vejo que, assim, muito da crise, também muitas vezes ela é na TV, determinadas reportagens, determinadas notícias, ou depende com quem você conversa, você pode ficar numa situação meio vulnerável mesmo. Né, de você achar que está muito ruim mesmo a situação, que é o fim do mundo, e ficar numa situação, um estado mental ruim. Então, não é nem que não estou falando que não é grave. Assim, a gente está vivendo uma situação bem difícil mesmo, bem complicada, e por isso que a gente precisa cada vez mais ter essa empatia com as pessoas. Né? A gente consegue se envolver mesmo, né? Porque acho que hoje as pessoas estão muito vulneráveis. Então, acho que a gente precisa acolher elas. Definitivamente, o momento é grave, mas absolutamente tudo tem dois lados. Né? Tudo, inclusive, né, eu acho bem interessante a metáfora do copo, exatamente, e obviamente tentar extrair. A gente sabe que existem segmentos que não só por eles próprios já foi uma tragédia muito grande para as demandas e tudo mais, e tem outros que por força de decreto nem se quisessem poderiam estar trabalhando. Então realmente é uma situação muito sensível. Isso que você falou, não, mano. não, só complementando, Edgar, até essa questão da crise, né? Que uma frase que eu ouvi muito boa é que assim, na crise sempre geram oportunidades, né? Eu acho que assim, isso daí é correto, é legal, e acho que o que não tem espaço é para oportunismo. Perfeito. Né? Então tem muitas oportunidades, mas acho que agora não é o momento da gente pegar e ficar vendendo as coisas, sabe? Ou ter esse discurso. Eu acho que por isso tem tantos cases de marcas que estão justamente procurando colaborar com a sociedade. Né? Seja através de doações, seja através de financiar alguma coisa. Acho que estão realmente querendo fazer sua parte no mundo, que acho que é o papel social das empresas, né? Essa questão, o próprio Cicobi, né? Como cooperativa também. Tem um fator humano aí de colaboração, de preocupação com a sociedade. Obviamente a gente não fala pelo sistema como um todo, né? E eu sei que tem vários outros Cicobs nos assistindo aqui, e várias outras instituições, outras cooperativas. Mas ontem a gente conversou justamente sobre isso, né? A gente, claro, hoje a gente está com mais de 21 mil cooperados aí em 10 cidades dentro do estado de Rondônia. E, cara, faremos todo o que for possível para que todos os 21 mil
muitas oportunidades, mas zero espaço para oportunismo, a gente sempre teve isso no mercado, mas isso foi atenuado agora, onde de fato as boas ajudas, vamos colocar assim, ela é de fato para quem está precisando, né? A gente vai ter que pensar no próximo para conseguir juntos sair dessa daí, né? Não tem boca. Não, e até eu vi um comentário aqui, Edgar, até que é interessante, só para complementar isso daí, que eu vi um comentário aqui no chat, que até essa história do enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Que assim, que é bem tradicional esse ditado, mas assim, eu vi uma palestra, cara, uma live assim, de um cara que que assim me impactou muito. Ele falou o seguinte: cara, nesse momento aqui eu não quero vender lenço, eu quero pegar e chorar junto com você, entendeu? Porque eu quero que a gente chore junto e depois a gente saia junto dessa, sabe? Eu não quero te vender o lenço, cara, eu quero chorar junto com você, porque tá todo mundo nessa situação. Perfeito. Se a gente não exercitar empatia nesse momento, perdão da palavra, mas estamos todo mundo lascado, né? A gente não vai conseguir sair um do outro, né? Não vai. O Marco Paio, ele é proprietário da Mineira Móveis, inclusive conselheiro nosso aí na Cicobi Center, ele perguntou o seguinte, falou, cara, quais são os primeiros passos para colocar uma empresa com presença digital? E, claro, né, a gente está num cenário que a gente foi surpreendido e a gente não teve, para as empresas que não estavam, né, com presença digital consolidada, a gente está falando de fazer uma inovação que às vezes levou muito tempo pela mão de outras empresas com investimento razoável, fazer isso acontecer em dias, semanas, né, em poucos. Qual que é o teu ponto de vista? Assim, qual que é o que eu vou fazer? Até o Vitor aqui, nosso parceiro, né? Você até citou no começo lá. Ele até falou uma frase que eu concordo, assim, que é transformação digital. Na verdade, ele não é sobre tecnologia, é sobre pessoas, né? Porque as pessoas que usam tecnologia. Então, acho que assim, para qualquer empresa que queira entrar nesse ambiente digital, a primeira coisa é trabalhar o modelo mental, né? Então, entender assim que as regras do jogo mudaram, que as regras são outras. E aí ver assim, acho que é justamente como a empresa ela pode fazer transformar-se de forma estratégica assim, esse ambiente digital de uma forma que gere receita mesmo, para não ficar só no oba-oba. Né? Porque eu acho que não adianta fazer coisas superficiais só para estar lá na internet. Sabe? Então agora eu vou fazer um Instagram, mas sem ter uma estratégia por trás, sem ter um posicionamento de marca, sem ter conteúdo. Vou fazer um e-commerce. Tá, mas como que você vai divulgar o fluxo de pessoas para entrar no seu e-commerce? Né? Qual que é o seu posicionamento? Então, eu acho que antes de tudo, precisaria mesmo, fazer uma avaliação estratégica do seu negócio e ver como que sua empresa, quais são as opções, quais são as estratégias para se trabalhar nesse ambiente digital. E aí, seja redes sociais, seja e-commerce, seja ter um site corporativo, seja vender direto para um fornecedor via internet, seja os seus funcionários, por exemplo, trabalharem de forma remota. Porque também não adianta pegar os seus funcionários e colocarem para trabalhar em casa, não funciona. Porque assim, precisa ter no mínimo uma reunião diária, né, no começo do dia para fazer o check-in, para saber o que cada um está fazendo. Porque aquele modelo de liderança comando-controle, de forma remota, não funciona. Porque você não vai estar lá para ver se o cara está produzindo ou não. Então, os funcionários, os colaboradores, precisam ser autogerenciáveis. Senão, não funciona. Ontem de tarde, o nosso presidente, o Ademir Stimer, ele compartilhou uma matéria com a gente sobre o momento que a gente está vivendo em termos de esforço, resultado, entrega, frente ao home office. Qual que é o modelo mental desses colaboradores e qual que é essa situação? Eu acho que é super oportuno, eu estou aqui na minha tela com o comentário do Edmilson Matos e do Dr. Vitor Hugo. Eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando de mindset, né? Então, definitivamente, eu quero frisar isso tudo que você falou nesse comentário do Hugo aqui, né? Mori, você concorda que a transformação digital começa pelo modelo mental, que a tecnologia é somente uma ferramenta? Acredito que concordamos com isso, né? Você teceu aí comentários, eu acho que muito valiosos sobre isso. E o Edmilson comentou o seguinte ali, ó, bem pontuado.
não se pode errar nas empresas tradicionais. Tudo gira em torno do retorno e do dinheiro. Isso é uma questão de mindset, isso é uma questão de modelo mental. Enquanto as lideranças tiverem este tipo de percepção dos seus negócios, ela acabou de engessar todo o processo de inovação corporativa dela para baixo. Porque, obviamente, nenhuma iniciativa vai ter patrocínio das altas lideranças para que o novo possa surgir, né? Então, tem no Uber é top, é tudo colorido, né? Você entra a hora que você quiser, você vai embora a hora que você quiser, mas o que pouca gente sabe é que todas essas regalias e mordomias, elas são regradas por mindsets de altíssima maturidade, né? Então, os processos seletivos dessas empresas são tiranos do ponto de vista de extrair somente as melhores cabeças para estar ali dentro, porque se o cara não conseguir conviver com toda essa liberdade, com toda essa autonomia, e ele não for de fato orientado para uma gestão orientada a resultado e não por horário de entrada, horário de saída, né? Então, definitivamente, a gente não consegue entender uma transformação digital acontecer sem a liderança ter esse tipo de cabeça, né, Mura? Não, e aí você bem pontuou, Edgar, que, por exemplo, a gente tem, acho que, o exemplo da Natura e do Nubank. O que eles fizeram? Eles mandaram cadeiras de escritório para os colaboradores, para eles poderem pegar e trabalhar em casa. Né? Então, olha o exemplo que eles estão dando. Então, acho que assim, também acho que as coisas na empresa, ela é muito formada de uma cultura. E reinventar, para se transformar, é muito difícil. Mas, assim, o principal ponto que eu acho é, assim, o exemplo tem que vir da liderança. Né? Então, se o CEO da empresa assim, não utiliza essas ferramentas, não está acostumado, vai ter que se acostumar. Vai ter que dar o exemplo. Né? Então, ele vai ter que ir no Instagram, ele sabe fazer uma live. Porque, assim, acho que as pessoas seguem muito pelo exemplo, né? Não tem outra forma, assim, de mostrar o que as pessoas devem fazer. Sem dúvida. Então, aí a gente observa, inclusive, que a superação de toda essa crise, ela não está centralizada em uma única cabeça, cara. Ela emerge do chão de fábrica, ela emerge de todos os setores, ela emerge de uma insatisfação, vamos dizer assim, de todas as pontas, e que, inclusive, eu estou vendo que tem uma série de colaboradores da Scope Center aqui, vários parceiros de negócio. Estou colocando, inclusive, o meu corpo na fogueira aí, pelo que a gente está falando. Mas, definitivamente, o que está errado tem que ser dito. Né? Ele tem que ser cobrado, né? Ele tem que ser exposto e ele tem que ser mudado. Eu acho que o Daniel Alves ele colocou ali, ó, a criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Albert Einstein. Definitivamente, né? Não vai sair de um esforço e não é de um tipo de contrato de trabalho onde no momento que todo mundo está mudando o que está sendo feito, né? A gente pode literalmente, essa matéria, eu estava comentando da matéria que o nosso presidente mandou, mas ela comentava exatamente isso, os desenhos de cargos, os PCS, as descrições, Mori, isso aí foi por terra, cara, nesse momento aí que todo mundo foi para home office. Então, a minha atribuição, que era uma antes, como é que você enxerga aí, por exemplo, a participação dos funcionários, dos colaboradores, em comprar a ideia do momento e entender que as mudanças não são promovidas por tiranias das lideranças, por exemplo, mas porque se a gente não unir, simplesmente não vamos romper isso daí. Acho que a gente está vivendo um momento bem sensível, né, Edgar? Então, hoje em dia, a gente não sabe se vai ter emprego amanhã, se as empresas vão continuar existindo. Então, eu acho que é um momento bem sensível, acho que para todo mundo correr atrás. Né? Então, seja se capacitando, seja aprendendo novas habilidades, seja entendendo o momento da empresa e procurando colaborar da melhor forma possível. Eu acho que hoje em dia, cada vez menos, as pessoas trabalham no chicote. Né? Principalmente essa geração mais nova, assim, se
assim, eles rapidamente mudam de emprego, modelo mental, né? De encarar o trabalho só como aquela coisa, sabe? Quando você chega em casa cansado pra caramba, esgotado lá, eles não conseguem nem falar com sua família. Eu acho que mudou muito isso daí, né? Então, hoje em dia, o ideal é a gente pegar, voltar para casa animado, né? Pô, hoje eu produzi bem, hoje eu fiz alguma coisa com propósito, né? Hoje eu contribuí com a minha empresa. Então, eu acho que é muito da atitude mesmo, individual de cada um. E eu ouvi muito que motivação não é uma coisa que se ensina, né? Ou você se impõe, não tem como. A motivação é muito individual. Então, eu acho que é o trabalho de cada um mesmo, sabe? Querer entender qual o seu papel no mundo, né? Para que você acorda todo dia de manhã, o que você quer para sua vida, né? Então, acho que a resposta, assim, não sei falar bem, mas acho que entender porque o motivo de eu ter vindo aqui para Rondônia, para Porto Velho, cara, assim, eu não sei se eu te contei essa história, mas eu estava fazendo um trabalho aqui para a Federação das Indústrias, e eu fiquei o dia inteiro falando, convivendo aqui na região com problemas sociais e tal, e eu fui visitar um orfanato. O orfanato era lá num lugar bem pobre daqui, bem perigoso. E eu vi uma senhora lá que sustentava, sei lá, 70 crianças na escola, sabe? A duras penas lá, mas estava tirando crianças do tráfico, de coisas ruins e tal, e estavam lá. Eu fiquei o dia inteiro falando sobre isso, vivenciando, convivendo. E à noite, nessa época eu estava com um cliente lá de São Paulo. E eu fui fazer uma reunião online, né, para alinhar o projeto. E aí, quando eu entrei na reunião, a gente começou a falar de rugas, de estética, sabe? Umas coisas assim, que acabou meio. Não é que não precisa ter. Na minha vida, eu quero gerar um impacto. Eu quero fazer alguma coisa mais relevante que eu tenho orgulho depois de ter feito. Então, aí eu peguei e decidi, não, preciso ir lá para Rondônia, que eu acho que eu posso contribuir, eu tenho minhas expertises, minhas capacidades, eu acho que eu posso colaborar com a região e vai ser uma coisa que eu vou deixar como legado, que eu queria ter na minha biografia. Então, foi por isso que eu vim para cá, com esse objetivo, porque, assim, uma série de fatores não compensa para mim estar aqui. Sim. Mas, assim, foi muito pelo propósito, né? Então, eu acho que as pessoas têm que ver, quando você falou de como elas podem colaborar, eu acho que é muito nesse sentido, né? Entender, assim, realmente o que faz você acordar de manhã e trabalhar, né? Assim, acho que encarar muito dessa forma. Ó, legal, até a Olinda colocou aqui, né? Qual que é o seu porquê, né? Achar o seu propósito. E eu vi que várias outras pessoas comentaram isso durante o bate-papo, que é bem interessante como é que as coisas vão se desenrolando, né? O cooperativismo ele tem muito disso. Ele não é eu estava comentando ontem, não é uma instituição financeira comum, onde eu tenho cartão, conta, boleto, e tudo, consórcio, produto, financiamento, empréstimo, todos os produtos, serviços, e que eu comentei algo que eu acho que vale a pena repetir. Se a gente entra no cooperativismo, é uma oportunidade de entender qual que é a entrega socioeconômica, a entrega social que isso faz para as comunidades, né? O Eduardo, parceiro aí de Porto Velho, colocou aqui, ó, Mori, show esse depoimento e propósito. Estou certo que você já vem fazendo uma diferença aqui. Aí quem quiser ver o pi, dá uma lida nos comentários aí. Ah, legal. Não, e uma coisa que eu fico muito, muito orgulhoso aqui também são as amizades que eu fiz, né? Sabe? Então, o Eduardo, o Vitor, você, sabe? Uma série de empreendedores que, assim, são inspiradores para mim mesmo, de estar fazendo esse movimento aqui, de estar tanto tempo aqui na região. Então, assim, para mim também o que vale são muito esses contatos, sabe? Essas pessoas que a gente acaba conhecendo na nossa jornada. Então, assim, eu tenho certeza, quando eu ficar velhinho, cara, eu vou ter milhões de histórias para contar, sabe? Para os meus netos, Legal. enfim, para quem que seja. Então, acho que o principal mesmo acho que é buscar esse propósito, né, das pessoas. Sem dúvida. E acho que não, talvez não existiria momento melhor no mundo do que esse que a gente está visando para, de fato, praticar empatia, se preocupar com o próximo, pensar verdadeiramente pela resolução do problema de um cliente ou alguma coisa nesse sentido, Isso. né? Acho que Definitivamente. só o fato de estar se cuidando também, né, da saúde mental,
se cuidando fisicamente, acho que também que acho que cada pessoa tem um momento, né, de assimilar as coisas também, tem suas fases. Então, tem muitas pessoas que eu conheço que ficaram meio com depressão, estão meio não estão tão ativas. Então, eu acho que também é muito respeitar o seu momento, né? Acho que até tem um pouco essa questão mais interior, que acho que é importante também a gente não só... Porque assim, eu vejo muita overdose de informação, né? Então, toda hora tem live, tem aula online, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Cara, de repente você não está no momento, sabe? Você só quer mesmo se assimilar o que está acontecendo, você quer ficar na sua, quer ficar triste, sabe? Então, eu acho que a gente está bem nesse momento, assim, a gente está vulnerável. A gente não sabe o que Sim, vai acontecer amanhã. A gente não sim. sabe se amanhã vai ter lockdown, amanhã a gente não sabe se a gente vai morrer, não sabe se vai ter emprego, não sabe, sabe? Então, eu acho que é muito uma questão mesmo de a gente conseguir, acho que, é, acho que fortalecer o nosso espiritual. Não acho que só no sentido religioso, mas acho que como pessoa mesmo, né? Sim, A gente se claro, claro. fortalecer internamente. Equilíbrio, em questão de equilíbrio mesmo, né? Você falando sobre isso, eu acho que para todo mundo que está aí, as 70 pessoas que estão nos assistindo aí simultaneamente, eu acho que nunca, é um depoimento pessoal agora, eu acho que eu nunca passei um dia das mães tão frio sem poder abraçar a minha mãe, né? Então, definitivamente, isso machuca, magoa um pouco, mas vamos entender que, né, talvez, com certeza, é por um motivo muito maior. Eu vou ler alguns comentários, Mori, tá, para a gente ir fazendo aí uma intercalação. Ó, o Tanan Bacejo, lá da Cicobi Centro, falou assim, ó, cooperativismo ressignifica muita coisa, principalmente carreira. A própria Paula, né, a Paula Lustosa, ela colocou o seguinte: eu gostaria de ouvir os dois sobre os desafios de validar uma solução em meio a um distanciamento social. O quanto podemos confiar nesses resultados? Eles não virão meio enviesados, né? Até para jogar a bomba para você, e aí é contigo, eu não dou conta de responder isso aqui, mas eu colocaria inclusive aquilo que o Edmilson comentou lá atrás. Quando a gente fala de que as empresas tradicionais elas não podem errar, e aqui a Paula está colocando sobre validação de ideias e tudo mais, cara, tem um conceito, né, chamado de squads nas empresas de Sim. tecnologia, e que é onde os caras definitivamente montam um grupo de pessoas diferenciadas ali, multidisciplinares, para testarem soluções, validar. Cara, como é que você vê esse momento aí de fazer testes e validar soluções, seja de negócios de inovadores, como é o caso da Paula aqui comentando de startups, ou de até mesmo de empresas tradicionais, porque no fim das contas vai dar no mesmo. A gente está falando de produto, serviço que tem que ir para o mercado. A Paula até tem startup lá, manda comigo, né? E até eu vi que foi lançado o Uber Flash, que faz um pouco a ideia que eles tinham tido lá. E eu acho que a questão de validação se perdeu muito mesmo, porque assim, acho que nada substitui o contato físico. E assim, com certeza vão ter vários vieses, vão ter várias questões aí, mas acho que o princípio de validação bem feita, acho que ele vale. Né? Então, desde você conseguir se aprofundar num questionário mesmo, com perguntas abertas para você entender insights, até a validação dos achismos das hipóteses. Né? Então, tem várias. A ACE, por exemplo, eles criaram lá um curso de graça que tem todo o processo de validação. A Darwin acabou de lançar um programa também, que é o Origem, que é justamente para validação. Vai começar até segunda-feira. Acho que dá tempo da Paula se inscrever ainda, que é legal. De validação online. Mas assim, os princípios se mantêm com o conceito. Legal. Até você falar aí da ACE, da Darwin, de, né, outros nomes que foram citados, até para quem está assistindo não é do meio, são aceleradoras de negócios, né, a Aceleratec, a Darwin. Pesquisem esses nomes na internet depois, principalmente a galera que comentou aí que, pô, quais são as dicas para a gente fazer transformação digital nesse momento? Né, são papas no assunto aí de inovação e eu acho que com certeza vai ajudar muito. A gente tem um outro comentário aqui também do Tiaguinho Kaiser, lá de Cacoal, e ele colocou aqui o seguinte: ó, esperar o melhor sempre, estar preparado para o que der e vier. Né? Professor do IFRO, também a galera do IFRO junto com a gente, o Joelson Gon, acho que é Gonçalves, não sei. No momento que estamos passando essa crise da pandemia,
desperta para nos preparar para o mercado digital, que está avançando. Pô, sem dúvida nenhuma. E talvez, Mori, é um mega do momento para aqueles negócios que conseguem ter aí um dinheirinho em caixa, conseguem segurar um pouco o avanço, ou até mesmo tem onde buscar dinheiro para investir um pouquinho agora. Cara, não é o fim do mundo, certo? É porque assim, acho que tem algumas empresas que assim, elas estão faturando, né? Então tem alguns casos específicos que estão indo bem. Então, por exemplo, eu estava vendo a procura de cadeiras de escritório aumentou mais de 90%. Porque assim, tá todo mundo comprando cadeira de escritório. Notebook também. Tudo que é home office aumentou muito as vendas. Tem um industrial, acho que é lá do sul, que a matéria-prima que ele vendia é esse tecido de três camadas para fazer máscara. E ele vendia para a China. O cara assim, triplicou a demanda dele e está ganhando o dobro por causa que o dólar aumentou. Então também é um cara que, assim, que não sabe o que é crise, porque assim, ele nunca ganhou tanto dinheiro quanto agora. E acho que aí tem acho que é importante as pessoas, os empresários, eu acho, estarem bem atentos ao cenário, todas as tendências, fazerem uma leitura muito profunda sobre o que a gente está passando, porque a gente vai ter uma baita janela de oportunidade. E quando assim a pandemia baixar um pouco, a gente sair de isolamento, cara, as pessoas vão fazer, até o pessoal da Start se fala, que é a economia da vingança. As pessoas vão chegar, cara, vão querer ir no melhor restaurante, vão querer comprar um carro, vão querer comprar um imóvel. Então na China aconteceu isso daí. Então a venda de imóveis cresceu 37% antes do Covid, depois do Covid, sabe? Quando ele foi abandonado o isolamento, aumentou 37 mil reais, enfim, uma grife de luxo. Em um dia, vendeu 2,7 milhões. Em um dia na China. Porque as pessoas querem essa recompensa. Então ficou tanto tempo em casa, ficou tanto tempo em isolamento, ficou sofrendo tanto tempo, que vão se achar no direito de se recompensar através dessas consumos. Então, acho que assim, tem uma série de cenários aí que vale a pena a leitura, porque assim, quem conseguir ler de uma forma profunda vai ter uma baita janela de oportunidade. Até vem de encontro com o comentário da Valkyria. Ela estava colocando, a Valkyria Link, falou assim, cara, dessa situação atual, muitas empresas, pessoas vão ter outro olhar sobre a real situação do mercado, né? Novas estratégias, novas posturas. E, cara, com base no que você está falando, me leva a acreditar que, definitivamente, até com base nos dados dos países que já estão retomando a economia de maneira normal, quem tiver preparado é que vai, de fato, aproveitar a oportunidade, porque é agora que a gente se prepara para a oportunidade, ela não vai vir depois, né? Não, e o momento de se preparar é agora. Por isso que, assim, até aquele comentário que você citou sobre transformação digital, a primeira coisa é se conectar com os clientes. Assim, é entender o que os clientes querem, quais são as demandas. Então, por exemplo, faz sentido eu fazer um Instagram? Tá, mas qual o tipo de conteúdo? Sabe, as pessoas, faz sentido elas comprarem no e-commerce? Ah, mas será que as pessoas têm conexão boa para isso? Será que elas se sentem seguras em comprar no e-commerce? Então, será que não é melhor fazer um conteúdo explicativo para as pessoas sobre segurança na internet? Sobre como é seguro comprar? Sobre os dados de e-commerce? Então, acho que o momento de se preparar é agora. Porque, assim, o que eu vejo, que eu achei bem interessante também, que eu li, que eu vi numa live, os protocolos, a gente não pode controlar os decretos, a gente não pode controlar o governo, a gente não pode controlar o que vai acontecer, mas, assim, tem uma série de coisas que a gente pode controlar. Né? Então, a gente ser melhor, a gente se capacitar, a gente começar esse movimento na nossa empresa, isso a gente pode controlar e a gente pode fazer. Então, assim, acho que no mínimo, a gente tem que sair dessa pandemia, dessa crise melhor do que a gente entrou. Né? Porque, assim, com certeza, se a gente fizer isso, a empresa ela vai ter muito mais sustentabilidade no futuro. Cara, legal. Vou ler mais alguns comentários aqui. Ó. Por exemplo, a Kellen colocou o seguinte, ó, os princípios da cooperação, né? Nós temos, para quem não conhece o cooperativismo, nós temos 7 princípios do cooperativismo, são universais, né? Acompanhado do consumo consciente, da economia colaborativa, protagonismo coletivo. Cara, todos os comentários, né? Parece que a percepção da galera que está assistindo aí o bate-papo também vai nesse sentido de unir forças, empatia.
né, a Jane aqui comentou, busque um bem comum, sempre. É. Ah, eu não vou saber aqui. Cara, isso aqui eu acho que é. Não, Bonfim, Bonafim, não sei quem que é, mas enfim, ela perguntou assim o seguinte, ó. Aliás, é um Márcio Bonfim, pronto, agora tá lá ensinado. Na verdade, é um comentário com o Márcio aqui, ó. Sempre foi um grande criativo, sempre muito humano, desde a época da faculdade da FAP. Um grande abraço, Márcio É. Bonafim. Legal. Aí o Rubem, ele comentou aqui o seguinte, Rubens, muitas empresas têm seu próprio setor de educação, inclusive digital. Essas instituições já saíram na frente das outras, pois além de treinarem seus colaboradores, puderam testar isso na realidade. De fato, mesmo empresas que estão em segmentos de alta tecnologia como pilar de muitas ações e processos, eles sentiram menos, né, Mori? Com certeza. Até aproveitando o gancho, aí o Márcio, estudei com ele na FAAP lá. Nem vou falar quando, porque senão a gente vai entregar a idade. Acho um grande abraço para ele aí. Legal que ele está Legal. acompanhando. Mas, assim, com certeza, assim, as empresas que já estavam nessa onda de transformação digital saíram na frente. Então, por exemplo, tem uma empresa que vende carne em São Paulo, chama Debet. Cara, antes de acontecer essa pandemia, vendia 23 toneladas. Agora está vendendo 35 toneladas. Eles Caramba, já cara. tinham então, eles já E não é tinham fazer um barato trabalho. beber, hein? E não é Não barato é carne beber. nobre, é só É, carne nobre. Ele foi e assim, com essa pandemia, ele está arrebentando. Então não existe crise para ele. Então assim, para quem não estava vivenciando isso daí, assim, acho que o momento é agora. Porque se não fizer, vai morrer daqui a pouco, sabe? E aí tem que perfeito. fazer o que a gente falou, cara. Tem que correr, né? Tem que se capacitar, tem que procurar profissionais, tem que mudar a cultura, tem que dar o exemplo, que eu acho que isso daí é fundamental. Então a diretoria, o CEO tem que usar essas ferramentas, tem que estimular, tem que incentivar essa questão de projetos inovadores. Se der errado, tudo bem, sabe? Acho que é muito a questão da cultura mesmo e modelo mental. Legal. O Cirlei de Souza, ele comentou assim, ó, seu propósito faz toda a diferença, né? Quando você descobre 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos e algumas pessoas até morrem e não conseguem descobrir o seu propósito. Acho que definitivamente no momento que a gente está falando de tanta introspecção, no momento da humanidade, do mundo inteiro, talvez seja uma mega de uma oportunidade para as pessoas conseguirem refletir um pouco com isso, né? Esses dias um amigo eu não conhecia, o Tiago compartilhou, um amigo daqui de Paraná compartilhou comigo um diagrama do Ikigai, que inclusive até a gente conversou Sim, sobre, sim. e onde eu tenho assim, né, definitivamente, o que eu gosto, o que eu quero, o que o mundo precisa, não vou lembrar agora, mas pesquisem Ikigai, com K. E aí, definitivamente, o que que eu achar as interseções daquilo onde eu ganho dinheiro, do que eu ajudo a comunidade, porque não adianta fazer, eu quero fazer tal coisa, mas aquilo não tem relevância nem para si próprio, nem para a sociedade, não dá dinheiro, não é É, sustentável, né? Então as coisas exato. têm que ser sustentáveis. E acho que o Cirley falou exatamente isso, né? O propósito faz toda a diferença. Concordo, Cirley. Acho que a gente está falando exatamente isso. O José Roberto comentou o seguinte, ó, precisamos preparar para entender o nosso público pós-pandemia. Sem dúvida nenhuma, né? Mudarão muitas coisas, né, Mori? Eu acho que não só pós, mas agora, né? Eu acho que agora, assim, acho que dá para fazer uma leitura bem aprofundada sobre o que vai acontecer no futuro. Né? Então é só pegar os indicadores de vendas, de tendências, assim, o que mudou de hábitos, assim, vai dar para entender exatamente o que vai acontecer no futuro. Então, acho que se eu fosse seu pessoal, acho que eu não esperaria passar, não. A gente não sabe quando vai passar, né? Quando vai voltar. E o normal Perfeito. de antigamente não vai mais voltar também. Né? Então, a gente vai trabalhar justamente nesse novo normal, esses novos hábitos. E até acho que a questão da cooperativa, aí acho que está muito com essa
consumo consciente, de parceria, essa coisa de ver o todo, essa visão mais sistêmica, sabe, em vez de só ver uma parte, acho que cada vez mais as pessoas vão crescer. Cara, porque acho que nunca a desigualdade social foi tão escancarada, né? Porque assim, o Brasil é um absurdo de desigualdade social, né? Assim, eu estava querendo ajudar uma instituição de ensino e aí me falaram que os alunos não iam poder acompanhar a live porque tinham que usar pacote de dados, sabe? Uma coisa que para mim, assim, eu nem imaginava, né? Porque não faz parte da minha realidade. Cara, Então, eu quantas acho que e assim, quantas... pois perfeito, é, perfeito. a gente vive numa bolha, né? Se a gente for pensar. A gente é Sem dúvida, privilegiado. sem dúvida. Então, acho que a E gente eu tem acho que que usar esse nosso privilégio para exato para fazer a diferença, né? E esse é um fazer a diferença. grandíssimo desafio aí que as instituições esquecem que tem as escolas públicas, estaduais, as escolas técnicas, famílias agrícolas, os caras estão, enfim, É, para todo é. mundo, né? Então é muito diversificado mesmo o negócio e concordo, a gente vive numa bolha. Moura, a gente está caminhando para o final e eu sei que você é um cara muito experiente em live e eu vou pedir um auxílio seu aí ao vivo. Eu estou vendo aqui só um botãozinho, encerrar, comentar, mas não estou vendo o tempo. Aparece o tempo para você aí que a gente está com essa live? Que eu sei Não. que derruba com 1 hora esse negócio, né? É, mas aí caiu 3 vezes, né? Ah, então a gente Acho que tem tempo. mais. O, o staff aqui, o Walter, tá falando assim, rapaz, ó, já passamos, encerra esse negócio aí que vai cair. Mas vamos lá, vamos continuar. Eu acho que até umas 8h20, mais ou menos, a gente tem um tempo garantido aí. Vamos Acho que bater tem, papo. é. Depois eu me acerto com a minha esposa, que eu vou atrasar, eu combinei o horário, mas depois eu chego lá e a gente combina. Olha lá, vou fazer mais umas leituras aqui. Eu acho que a Kellen comentou, né? Princípios da cooperação, isso aqui a gente já leu. Deixa eu marcar aqui para eu não ler de novo. A Elissandra, lá de Ariquemes, falou assim: ó, a nossa vontade tem que ser maior que as dificuldades. Elissandra, eu vou até puxar essa, viu, Mori? Que chega a dar uma Tá. coceira, chega a dar uma urticária, assim. Sempre, né? Eu acho que sempre a nossa vontade tem que ser maior que as dificuldades. E definitivamente a gente está falando de um valor humano aí. Eu acho que isso é aquilo que o Mori comentou lá atrás. Isso não se hoje de tarde com uma pessoa bem bacana aí no ramo financeiro. Ele pediu para eu não falar o nome dele aqui na live, sabe? Mas eu vou falar o nome dele aqui, o seu Geraildo Santana, rapaz, melhor gerente do Banco do Brasil de Rondônia. Eu acredito que ele está assistindo a gente aí ainda. Então você vê que esse negócio de cooperativismo não tem bairrismo aqui, não. A gente reconhece o que tem bom em cada uma das instituições, né? E a gente estava conversando justamente sobre isso, né? Algumas características, como, por exemplo, esse senso de dono do negócio, esse pertencimento de agir como dono, falar assim, pô, o problema é meu. Eu acho que é bem isso que a Elissandra falou, né? A nossa vontade tem que ser maior que as dificuldades, sempre. A Tatiane comentou, nada substitui a persistência, nem mesmo o talento. Aí já chegamos a 1 hora de live, passamos na verdade, isso aqui eu não posso ler, deixa eu passar aqui. Ó, é no meio de uma crise que grandes oportunidades aparecem. Precisamos ser proativos e desenvolver novas técnicas que nos ajudam a criar estas oportunidades, tanto pessoal quanto profissional. E o Márcio Bonafim, para fechar, comentou o seguinte: com essa pandemia, teremos que extrair o melhor de nós, nos mais diversos aspectos, sendo profissional e principalmente humano. Vai mudar o modo de pensar e de agir definitivamente. Por favor, o que você acredita aí como boas iniciativas, tendências? Eu sei que a gente já conversou, acho que praticamente sobre todos esses tópicos aí que a gente tinha até abordado, né, antecipadamente, mas a gente falou muito antecipado aí no briefing sobre cliente no centro, metodologias e ferramentas, iniciativas, tendências. Faz, por favor, aí o fechamento, deixa o seu recado para a galera que está assistindo a gente e a bola está contigo aí. Não, eu acho que eu agradeço, né, todos os participantes aqui, todos os espectadores. Te agradeço, Edgar, pelo convite aí, nosso bate-papo, cara. Sempre é muito rico falar com você, eu aprendo sempre muita coisa. Sempre um cara muito inspirador para mim. E eu acho que, cara, acho que eu não queria deixar acho que nenhum conselho, assim, não. Acho que é mais
pessoal se cuidar mesmo, cuidar da saúde. Eu acho que refletir um pouco, né, sobre acho que tudo que a gente falou aqui, sobre essa questão de ser mais humano, ter mais empatia, e acho que principalmente sentido para qualquer ação que você for fazer. Né? Então, assim, desde a sua empresa, né, por que você quer fazer uma transformação digital? Você entender que é para manter não sei quantas famílias, sabe? Que é para entender para um propósito maior, que é para beneficiar as pessoas, beneficiar o seu cliente, você poder oferecer uma experiência para as pessoas, e eu acho que você começa a mudar um pouco a sua motivação de acordar, né? Você, por que você faz as coisas? Então, acho que assim, resumindo, acho que dessa live, assim, que acho que eu estou mais emocional hoje, e realmente ouvi umas palestras aí mais pesadas, assim, nesse sentido. Então, acho que hoje, pelo menos, eu estou me sentindo mais dessa forma, né? Assim, acho que um pouco mais humano, acho que querendo falar um pouco mais de empatia desses assuntos do que necessariamente sobre coisas mais técnicas ou de inovação. E eu acho que é isso. Então, acho que é muito cada um se respeitar mesmo, sabe? Cada um saber seus limites, saber seus potenciais. E, cara, assim, tudo tá bem, sabe? Tá certo. O que vocês estão fazendo, assim, é só fazer o melhor de cada um, que tá tudo bem, a gente vai sobreviver, vai dar tudo certo e vamos ser felizes, né? Acho que é meio isso. Cara, perfeito. Pô, eu que agradeço aí, tá? Para mim também é uma oportunidade muito grande. E como a gente diz, né? A gente sempre acha uma oportunidade aí para bater um papo e estar em contato e conversando. Obrigado por ter aceitado o convite, tá? Eu tenho certeza aí que a galera que acompanhou a gente, até pelos comentários, pelas manifestações, e acredito que tenha sido de grande valia. Pessoal, a gente evitou tratar em assuntos técnicos da cooperativa especificamente, mas todos que se manifestaram aí no comentário receberão um contato nosso em particular